o que é, na verdade, ser um cristão, o que é aceitar Jesus. Tem pessoas realmente que elas não entendem o que é isso. Elas acham que a gente está chamando para uma nova religião. Elas acham que a gente está chamando elas para fazer parte de uma agremiação. Não, não é isso. Aceitar Jesus, na verdade, é ter uma nova forma de viver. Você muda o seu estilo de vida, você muda a sua mente, você muda o seu coração. É como eu gosto sempre de comparar para as pessoas entenderem melhor ainda. É você, mãe, que quando estava grávida do seu filho, a mãe quando está grávida, ela tem desejos que não são dela. Por que não são dela? Porque existe um outro ser dentro dela. É uma nova criatura, uma nova pessoa dentro dela, que embora esteja ligada simbioticamente com ela, por um cordão umbilical, não necessariamente é uma extensão do corpo dela. Então, por que aquela criança tem desejos diferentes? A mãe às vezes tem vontade de comer terra, tem vontade de comer cocô de galinha, tem vontade de comer até asfalto. Outro dia eu vi uma mãe que teve vontade de comer um pouquinho de asfalto. Por que a mulher tem desejos assim, tão diferentes, tão estranhos, esdrúxulos às vezes? Por quê? Porque existe um ser dentro dela que traz uma vontade diferente. Então a conversão é isso. Conversão é isso, gente. É quando nós passamos a ter desejos que não são nossos, mas nós temos isso naturalmente. Não é ninguém que obriga a gente a fazer ou não deixar de fazer. Pois a Bíblia nos conta a história de um homem, e eu preguei ontem à noite aqui nesse tema, de um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João. Esse homem, ele era um admirador de Jesus. Na verdade, Jesus Cristo, ele tem muitos admiradores. Agora, discípulos não. Discípulos não são muitos. É bom a gente entender a diferença de admirador e discípulo. Jesus tem muitos admiradores, como tinha na época Nicodemo, José de Arimateia, como tinha aquele homem que levou um pouco da cruz de Jesus, curioso que estava ali. Agora, ligado e determinado a segui-lo, a pagar e a viver muitas situações de dificuldade por causa dele, não, aí são poucos, aí não são muitos. Aliás, Jesus sempre soube discernir isso. Por isso Jesus sempre teve os amigos necessários, os amigos estratégicos e os amigos íntimos. Jesus sempre teve. Jesus chegou a fazer 70 discípulos. 70 discípulos. Ele tinha, claro, os 70, ele tinha os 12, mas ele tinha os 3. Digamos que os 70 que ele fez foram justamente enquanto ele estava no seu ministério, eram aqueles amigos necessários. E existem amigos necessários, pessoas que convivem com você assim no seu dia a dia e que você não pode abdicar dessas pessoas, abrir mão dessas pessoas. Você continua convivendo com aquelas pessoas, porque são necessárias. Agora existem já aquelas outras que são estratégicas. Pessoas que você precisa se relacionar para obter vantagens de trabalho, de estudo. Às vezes você não tem muita amizade com a pessoa, mas você sempre que se relaciona com ela, você é estratégico para ela e ela é estratégica para você. E já tem aquele outro tipo de amigo que é íntimo. Jesus só tinha 3, Pedro, Tiago e João. Observe que ele só levava para o monte os íntimos. Tem certos lugares que você não leva estratégico, que você não leva necessários, mas você leva os íntimos. Jesus foi para o Monte da Transfiguração, está lá em Mateus 17, e Jesus chama assim, ó, ô Pedro, chama João aí, você, João e Tiago só. Não, Tomé não. E Judas também não, piorou, chame não. Eu só quero você, Tiago e João, porque era um momento de intimidade. Ele ia se mostrar como ele era na sua glória. Então ele não podia levar os amigos necessários, os amigos estratégicos, era apenas os amigos íntimos. Tanto que ele diz assim, ó, quando desce do monte, ele diz, não conte essa visão a ninguém. Ninguém. Só quando eu subir. Mas não conte o que vocês viram. Pois bem, existem pessoas
que estão preparadas para seguir a Jesus em níveis diferentes. Eu quero que você medite comigo em que nível você está seguindo a Jesus. Eu não gostaria de ser um amigo necessário. Eu não gostaria de ser um amigo estratégico de Jesus. Eu gostaria de ser necessário, de ser estratégico, mas eu não gostaria de ser íntimo. Porque quem é íntimo é estratégico. E quem é íntimo é necessário. Então aquele que é íntimo, ele consegue, na verdade, toda a intimidade, toda a oportunidade de servir, e ele também se torna necessário estratégico para aquele que ele chamou. Nicodemos era um homem assim, ele queria até ser uma pessoa de Deus. Nicodemos gostaria até de seguir o Senhor Jesus. Só que a Bíblia diz que ele era chefe dos fariseus, ele era líder dos fariseus. No capítulo 9 de João, Jesus na cura do cego de nascença, Jesus diz assim: é necessário fazer as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Olha, havia um fariseu que se chamava Nicodemos, um chefe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Entenda a afirmação de convicção que Nicodemos traz com a incoerência da sua fé, a incoerência do seu comportamento. Interessante que tem pessoas assim, elas dizem acreditar em Deus, elas dizem que confiam em Deus, mas é uma confiança incoerente, é um discurso filosófico incoerente com aquilo que a pessoa faz. Como que eu posso dizer, sabemos que és mestre? Primeiro que ele já não diz na primeira pessoa. A gente quando quer se esquivar um pouco, a gente sabe que é assim. Agora, eu sei que é assim, é diferente. Observe como Nicodemos diz. Ele diz, sabemos que és mestre. Então ele colocou várias pessoas para não se comprometer tanto. Isso é um nível de comunicação que a pessoa não se compromete tanto. Então, mestre, a gente sabe que o senhor é mestre, realmente. Para se chamar uma pessoa de mestre na época de Jesus, tinha que ter muita convicção. E ele ainda diz mais, tu é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes. A primeira coisa que ele diz que sabe. A primeira coisa que ele diz que sabe. Eu estava meditando nessa passagem ontem nas Escrituras e eu linkei o versículo 2 com o versículo 8. Primeiro, o 2, ele diz assim, sabemos, ou seja, ele tinha convicção que sabia. Mas no 8, você vai ler Jesus dizer assim, ô Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem. Então, o que Jesus está dizendo a Nicodemos, e usando as mesmas palavras dele, tem uma técnica, Edinaldo, que é usada principalmente na PNL, que é a programação neurolinguística, que quando você conversa com uma pessoa, para que você crie uma empatia, eu não costumo usar essa técnica nos consultórios, não costumo, mas muitos profissionais usam, muitas pessoas usam. Quando você conversa com uma pessoa, e você ouve aquela pessoa, você observa pelo menos 3 palavras que aquela pessoa diz. E as mesmas palavras que ela diz, quando você fala, você também procura um jeito de dizer as mesmas palavras. O cérebro daquela pessoa, ela vai criar uma identificação com você muito maior do que se você falasse palavras soltas. Mas interessante que muitas pessoas fazem isso. O Senhor Jesus, na verdade, aqui, ele usa essa técnica sem ser PNL. Isso aqui é algo espiritual. Ele diz, sabemos que és mestre. Lá no versículo 8, Jesus diz, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Interessante que ele traz uma linha de convicção que Jesus, na verdade, vai e refuta aquilo, falando as mesmas palavras dele, dizendo, Nicodemos, é o contrário, você não tem que saber nada. Vindo a mim, você não tem que saber nada, porque existem pessoas que têm uma fé incoerente. Nicodemos chega para Jesus, falando com tanta convicção, e foi de noite. Por que foi de noite, se tinha tanta convicção?
Se você diz que tem tanta convicção da sua fé em Deus, por que você fica se escondendo? Por que você não participa da igreja? Ah, eu não vou não, pastor, porque... Sim, mas você não diz ter tanta convicção em Deus? Por que você continua fazendo coisas erradas que você sabe que desagrada a Deus? Porque quando uma pessoa ela quer envolvimento com a outra, ela assume aquela outra. Ela assume um relacionamento. Com Deus não existe relação promíscua. Com Deus existe relação de compromisso. Com Deus existe uma relação sincera e estreita. Nicodemos estava com medo. Nicodemos estava com medo de se relacionar com Jesus, porque na verdade ele queria se relacionar bem com o clero judaico e ele queria se relacionar bem com Jesus ao mesmo tempo. Então, ele chega e diz: Senhor, nós sabemos que o Senhor é mestre. E outra coisa, que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Interessante o nível de comunicação que Jesus estabelece com ele. Eu aprendo tanta coisa com Jesus que eu vejo as pessoas dizerem: não, porque o filósofo fulano de tal agora criou essa técnica. Não, porque existe uma técnica de comunicação que é assim, assim. Conversa fiada. Na Bíblia você aprende tudo com Jesus. Observe que ele vem com uma conversa evasiva com Jesus, pois Jesus conversa com ele, Edinaldo, no mesmo nível. Observa bem. Ele diz assim: ninguém pode realizar os sinais que faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde de forma indireta. Observa, Jesus não se refere a Nicodemos. Ele diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe aquela resposta que você dá e não é direta para a pessoa? Ele não fala assim: ô rapaz, bom dia, como vai você, tudo bem? Ah, você veio conversar comigo? Não, Jesus não fala isso com ele. Jesus disse o que ele falava com todo mundo, ó: na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é aquela conversa direta que Jesus tem com ele. É como se Jesus estivesse falando com as pessoas que estavam ali, os discípulos, para que todos percebessem a resposta que ele estava dando a Nicodemos. Aí Nicodemos dá uma de João sem braço, dá um migué, como a gente fala, e diz assim: é mesmo, Senhor? E como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode voltar ao ventre da sua mãe? Querendo ironizar Jesus. Aí Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus vai e mostra para ele: você sabe que nós nascemos da água a primeira vez, porque nós estávamos no ventre da nossa mãe em um líquido chamado líquido amniótico, né? A gente estava lá. A gente nasceu da água a primeira vez. Por isso que diz: a bolsa estourou. A bolsa estourou. Então a gente estava envolvido na água. Se nós tivemos o primeiro nascimento carnal, físico, da água, Jesus disse assim: você tem que nascer de novo da água. Porque aquele primeiro nascimento, você nasceu porque não foi algo involuntário de sua parte. Você não nasceu porque você quis nascer. Você estava ali e nasceu. Mas quando você cresce, você toma consciência da sua vida, e é justamente por isso que na igreja evangélica nós não batizamos criança, porque você, Edinaldo, você nasceu da sua mãe lá quando você era criança, líquido amniótico, saiu de lá. Você não tinha consciência. Aí depois de tantos anos que você tinha, você entendeu o que é a fé e disse assim: eu vou me batizar. Aí naquele batismo agora, você nasce da água. É essa água que Jesus diz. Nasce da água e agora você traz dentro de você um espírito novo. Era esse espírito novo que Nicodemos precisava. Primeiro, Nicodemos precisava ser batizado, porque a sua convicção judaica não valia, não adiantava para a salvação. E depois, ele precisava nascer dentro dele um espírito novo. Era isso que ele não entendia, porque ele estava olhando o lado carnal e Jesus olhando o lado espiritual. Aí Jesus diz: não te admires de te dizer que você pode nascer de novo. O vento assopra onde quer. Você ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Por que Jesus nos compara com o vento? O vento, ele é um símbolo do Espírito Santo. E de fato a gente não sabe de onde o vento vem. A gente sente o vento.
mas a gente não sabe dizer exatamente. Ora ele vem dali, ora ele vem daqui. O vento ele muda muito, ele muda rápido. Não é assim? Pois a Bíblia está dizendo que você e eu devemos ser orientados por Deus. O vento, na verdade, ele é submisso a Deus. Lembra que várias vezes Jesus se levantou no barco e repreendeu o vento. Vocês, que é isso, vento? Por que você está fazendo isso? Mude! O vento é mais obediente do que a gente, quando Jesus fala com ele. Ô vento, que negócio é esse que você está querendo varrer esse barco? Para! O vento, ó. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor Jesus, sim, senhor Jesus. O vento é obediente a Deus. Jesus nos compara ao vento. Nós precisamos ter esse nível de obediência, e ele fala exatamente isso com Nicodemos. Nicodemos, todo aquele que é nascido do Espírito, ele não está preocupado com a sua própria vida. Ele não está preocupado apenas em se agradar. Ele agrada aquele de quem ele nasceu, de onde ele veio. Então é muito interessante que eu e você entendamos isso. No novo nascimento, gente, conversão é isso aqui. Você deixa agora Deus mover sua vida. Você vai deixar de usar as coisas? Não. Você usa as coisas, mas você passa a olhar as pessoas de uma forma diferente, como Jesus olhou, como diz Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É muito importante nós entendermos isso. Nicodemos, ele não estava preparado, por quê? Porque Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E o seu discurso era incoerente com o seu comportamento. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. O seu discurso tem sido coerente com o seu comportamento? Aquilo que você diz é realmente aquilo que você vive? Você é pai, você é mãe dentro de casa, você é coerente com a sua família? Quando você chega em casa, no trabalho, na rua para as pessoas e diz, olha, você tem que amar a sua família. Será que eu, como pastor, estou sendo coerente com a minha família em casa? Eu estou amando a minha família em casa? Será que você está amando a sua família em casa? Como você se mostra na rua? Porque tem gente que se mostra na rua parecendo que é a melhor pessoa do mundo. Dentro de casa é o Satanás em pessoa. A família não suporta, ninguém aguenta. Então é muito interessante que a gente pare e pense, meu Deus, eu tenho sido atrás das cortinas, não é? Atrás das cortinas, eu tenho sido realmente alguém assim? Eu tenho sido por detrás das cortinas a mesma coisa que eu tenho sido no palco, na frente dela? Então pare e pensa comigo nesse dia. Abra o seu coração para Jesus. Se entregue para Ele. Saiba que Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor de tudo e de todos. Basta que eu e você abramos o nosso coração e venhamos realmente viver para Ele a cada dia. Em nome de Jesus.